Bom, na aula de hoje, nós vamos estudar giroscópios. Eh, eu recomendo fortemente, se você não sabe o que é um giroscópio, dê uma olhada na descrição desse vídeo. Coloquei demonstrações de giroscópio, como eles funcionam, e depois disso você volte aqui e nós vamos tentar nessa aula entender um pouco o funcionamento do giroscópio. Tá certo? Então aqui eu tentei fazer um desenho, ah, representando aqui um giroscópio, tá? Então, nada, então aqui, ó, eu tenho uma roda, né? Imagine que, como se fosse um pneu de bicicleta e ele está girando com uma certa velocidade angular ômega, tá? Bom, ele está girando e por ele estar girando, essa roda ela possui um momento angular. Bom, como que eu sei a direção do momento angular? Bom, se pega pega a sua mão direita, tem que ser a mão direita, envolva a sua mão direita aqui, ó, essa roda aqui, né? Essa roda ela está girando nesse sentido, seria o sentido anti-horário, tá? Se você envolver os seus dedos por aqui, ó, essa aqui, o dedão, envolva os 4 dedos aqui nesse aro, o dedão vai apontar na direção de L. É assim que eu descubro a direção, né, que está o meu momento angular. Bom, ele está girando no sentido anti-horário. Nós, por convenção, vamos definir o sentido anti-horário como sentido positivo, o sentido horário como sentido negativo. Muito bem. Esse giroscópio ele possui uma base que está aqui, tá aqui, e aqui, atuando aqui nesse giroscópio existe a força-peso. Eu não coloquei aqui, mas a gravidade está atuando aqui. Muito bem. Eu chamei essa distância do centro aqui da roda até o apoio, chamei essa distância de D. Então é isso. Nós vamos tentar entender isso aqui. Eu vou fazer um desenho de perfil para a gente entender melhor. Então, o giroscópio nada mais é do que disco que gira e que tem um eixo que recebe uma rotação. Esse eixo é colocado, está apoiado aqui nesse ponto de apoio. Certo? Então, eu vou descer a minha tela aqui. E aqui eu tenho um desenho esquemático de perfil, olhando o meu giroscópio de perfil. Bom, eu desenhei aqui meus eixos, né, meus eixos cartesianos, x está na horizontal, o y está saindo da tela e o z está na vertical. Bom, eu vou deitar, aqui o meu giroscópio ele está com um certo ângulo θ, com a vertical. Aqui não, eu vou deitar o giroscópio na horizontal mesmo. Deitei aqui na horizontal, essa barra aqui, bem nesse ponto aqui está o centro de massa dessa barra. E esse giroscópio aqui seria a minha roda, né? Ela está girando, continua ainda no sentido anti-horário. Você envolver aqui os seus dedos aqui com a mão direita, o dedão vai apontar aqui na direção do L, que é o meu momento angular. Esse R é a distância do apoio até o centro de massa ali da minha haste, né? Tá um pouco exagerado isso aqui. Eu fiz um pouco exagerado, que é para na hora de desenhar ficar um pouco para ficar melhor para ver visualmente. Esse R nada mais é do que o meu raio vetor que vai do ponto de apoio até a minha força-peso. Bom, o que acontece quando essa roda está girando? Tá? Aqui é a minha base, né, meu apoio, que na verdade é a base, né, onde ele está firmado, e aqui é o meu apoio. Aqui não desenhei nada, mas aqui ele está apoiado aqui em cima. Muito bem. Então, nós vamos colocar o giroscópio na posição horizontal. Então, nesse caso aqui, ele vai ficar sujeito aqui à força-peso, né, que está aqui, vocês podem ver aqui a força-peso. E a força-peso, ela tende, né, puxar esse giroscópio para baixo. Porém, se essa roda estiver girando aqui, com uma velocidade angular ômega,
haverá aqui um momento angular que atua como uma resistência. Então, nesse caso, no caso aqui, a força-peso não vai conseguir derrubar o meu giroscópio. Então, nós vamos ver aqui a ação da força-peso não é trazer para baixo, mas promover uma rotação ao redor do ponto de apoio. Quando ele começar a rotacionar ao redor do meu ponto de apoio, essa rotação é chamada de precessão. Então, vamos representar aqui o giroscópio aqui da seguinte maneira. Aqui. Então, aqui já eu tenho meu desenho de perfil, eu vou aqui agora começar a escrever a parte matemática. Aqui a minha roda, né, ou volante do giroscópio aqui, como pode imaginar uma roda de bicicleta, né, um aro de bicicleta que está estacionando, velocidade ômega. Bom, existe também sobre esse giroscópio o seu próprio peso, né, o peso do giroscópio. E ele deve estar aproximadamente aí no centro de massa desse giroscópio. Então aqui eu representei aqui o centro de massa, né? Não só, né, talvez eu representei aqui na minha figura, mas talvez isso aqui não esteja exatamente na dimensão correta. Então nós vamos dizer aqui que a localização do centro de massa aqui, ó, desse centro de massa, com relação ao ponto de apoio, vai ser uma distância D aqui. Eu chamei esse D. É a localização do centro de massa com relação ao ponto de apoio. A nossa única força externa é a força-peso. E esse peso, o que vai acontecer? Esse peso ele vai exercer um torque. Esse torque vai causar modificação no meu momento angular. Mas isso, lembrando que essa roda tem que estar girando sempre. Então vamos ver como que o torque, como que a modificação, nós vamos ver quando existe torque, o que acontece com o meu momento angular. Então, o torque causado pela força-peso, eu vou escrever aqui, vamos começar a escrever a parte matemática. Torque, lembrando que o torque é um vetor, torque vai ser igual a meu D, produto vetorial, com a força. No caso aqui, a força-peso. Eu vou abandonar aqui as setinhas aqui, eu vou calcular, eu estou interessado mais no módulo. Mas eu vou terminar aqui do jeito que eu comecei fazendo. Se você calcular, fazer aqui B, produto vetorial com MG, então vai ficar assim, ó. B vetorial. Bom, isso aqui é quem? Bom, isso aqui, o D está na direção, né? Direção de X. Vezes M. Meu G está na direção D. Bom, isso aqui vai ser B, MG, produto vetorial de I com Z. Tá? Produto vetorial de I com Z. O produto vetorial I com Z é menos... O produto vetorial de I com Z, isso aqui é menos... Isso aqui são os vetores unitários, tá? Isso aqui é menos J. Então, nesse caso aqui, o meu torque, ele é menos EMG J. Melhor, se eu posso escrever isso aqui. EMG J. Ou seja, o meu torque, eu orientei meu Y positivo saindo da tela, meu Y negativo está entrando na tela. Então, esse giroscópio ele vai começar a precessionar entrando na tela. Ele vai começar a girar entrando para dentro da tela. Esse torque, o que vai acontecer? Ele vai causar um momento, ele vai variar, né, o momento angular. Eu tenho um momento angular que está apontando
na direção do eixo X, né, em vetor I, vetor unitário I. Quando esse torque começar, o torque aponta para dentro da tela. Quando isso acontecer, o meu momento angular vai começar a variar. Então, e nesse caso, esse torque, além de causar a variação do momento angular, o momento angular, lembrando que ele é um vetor, e a variação vetorial do momento angular tem que, evidentemente, estar na direção do torque, nesse caso, tá certo? Então, vamos ver como esse torque, o que ele faz no meu momento angular. Bom, é o seguinte, eu tenho aqui o meu momento angular, tá? Deixa eu... pra cá. Então, meu momento angular tá no eixo X aqui. Vou chamar de inicial. Bom, o meu torque vai fazer isso aqui, né? Tá apontando para dentro. O vetor aqui o torque está indo nessa direção. Então, eu tenho essa variação aqui. Então, aqui é o meu momento angular final. E aqui eu tenho meu delta L. Aqui, para não parecer, já tinha do vetor aqui. E aqui, eu vou chamar aqui assim, entre ângulo delta φ. Então, o torque fez com que o meu momento angular variasse no sentido dele, no sentido do torque, né? Ou seja, o momento angular, que estava antes na direção do eixo X, positivo, passou a girar no sentido do plano, entrando dentro do papel. Então, eu tenho aqui o meu plano, né? Aqui eu tenho o meu plano XY. Esse momento angular ele passou a precessionar aqui o meu giroscópio. Ele estava aqui no X e começou a precessionar. Ele vai fazer essa volta. Aqui é meu eixo Z. Eu tinha definido. Então, ele começa a girar no sentido do plano. Ele está entrando para dentro da tela, da minha tela aqui. Então, isso é devido ao torque. Devido ao torque da força-peso. Que quem está fazendo o torque é a força-peso. Esse momento angular vai sofrer essa variação. Então, isso representa uma rotação, né, no meu plano XY. No sentido aqui, ele estava antes na horizontal, ele começa a precessionar aqui no meu plano XY. Bom, isso também, nesse caso, né, isso também representou uma certa rotação por um ângulo φ, né? Que aqui eu defini aqui um ângulo ΔΦ. Esse dφ, a gente pode relacionar esse dφ com o momento angular e com a variação do momento angular. Como? Bom, a gente sabe que lá da geometria básica que ΔΦ vai ser igual a ΔL dividido por L. A variação do meu momento angular dividido pelo meu momento angular. Bom, o momento angular do giroscópio vai ser aqui, bom, momento angular do giroscópio que é L, o momento de inércia, né? Ômega, que é a velocidade angular. Onde I é o meu momento de inércia, o ômega é a velocidade angular. E L é o momento angular. A ação da gravidade, nesse caso, ele faz com que o momento angular ela se desloque, né, na direção
perpendicular ao peso. Perceba aqui, ó. Vamos voltar aqui na figura. Quando esse negócio começa a precessionar e entrar dentro da tela, né? A força, ele está sempre perpendicular à força-peso. Tá? A força-peso está apontando aqui para baixo, né? A força-peso. E ele precessiona aqui, ele no plano XY aqui, está sempre perpendicular. Certo? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, agora aqui, eu vou dividir o meu ΔΦ por um ΔT. Por quê? Isso ocorre em um determinado, tempo. Então, se eu dividir ΔΦ por ΔT, bom, eu vou ter quem? ΔL, ΔT, vezes 1 sobre momento angular. Bom, isso aqui, né, representa quanto tempo demorou, né, para o LI para variar o meu momento angular, ou seja, para sair do meu momento angular inicial para ir para o momento angular final. Os livros, né, às vezes talvez tenha letras diferentes, mas eles definem ΔΦ por ΔT por uma velocidade de precessão. Então, aqui, ó, vamos definir ΔΦ dividido por ΔT, eu vou falar que isso aqui é um ômega, né, P, que é a velocidade de precessão. Isso é quanto de ângulo que o eixo está varrendo nesse plano. Essa grandeza, ômega, velocidade de precessão, é o quanto de ângulo que essa grandeza, é o quanto de ângulo que o eixo está varrendo nesse plano. Então, ômega P, que é a velocidade de precessão, quem que é? É 1 sobre L vezes ΔL por ΔT. ΔL por ΔT, isso aqui é torque. Tá? É a segunda, é o torque. Então, isso aqui é vezes o torque. Mas quem é o torque? Bom, o torque a gente calculou. Sobre L, quem que é o torque? É M GD. E aqui eu estou pegando só em módulo, tá? Eu estou abandonando o meu sinal negativo. Bom, então, quem que é agora esse L? Vamos calcular a velocidade de precessão, né? Ainda falta o L. Bom, eu sei que o L é momento de inércia vezes a velocidade angular. Bom, substituindo aqui, então, eu vou ter o seguinte. Colocando aqui, né, ó, no lugar do L, eu tenho que aqui vai ser M E mega. Então, a velocidade de precessão, ó, M é a massa, né? G é a aceleração da gravidade, o D é aquela distância, pelo momento de inércia, vezes velocidade angular. Certo? Então, essa é a minha velocidade angular. Essa aqui é a minha velocidade de precessão. Essa aqui é a velocidade de precessão. Bom, assim, então, para a gente terminar esse vídeo, deixa eu ver, eu acho que já está ficando um pouco grande, 20 minutos aproximadamente já. Então, assim, dado um giroscópio com uma velocidade angular ômega, solto na presença da gravidade, ele vai sofrer uma precessão
ao redor do ponto de apoio. Então, aqui, ó, só para a gente finalizar aqui, deixa eu voltar no meu desenho. Voltando aqui no meu desenho, no meu esquema. Então, ó, a velocidade de precessão, vou até colocar ela aqui, ó, a velocidade de precessão é igual a ED dividido por I ômega. Então, ó, dado um giroscópio e ele esteja girando com uma velocidade ômega, né, velocidade angular ômega, soltando ele na presença da gravidade, porque aqui também tem a aceleração da gravidade, tá? Apesar de não ter colocado aqui, mas tem a aceleração da gravidade, ele vai sofrer uma precessão ao redor do seu ponto de apoio. Tá? Quanto menor a minha velocidade angular, né? Nesse caso aqui, maior vai ser a velocidade de precessão. E realmente isso faz sentido. Lembra o peão? O que acontece quando você solta um peão? Se você não sabe o que é um peão, veja o que é um peão. Você solta o peão, ele vai estar com uma alta velocidade angular. E ele fica no seu próprio eixo. Quando a velocidade angular começa a diminuir, o que acontece? Ele começa a precessionar. E quanto menor a velocidade angular, maior a velocidade de precessão. Então, quanto maior a velocidade angular, menor a velocidade de precessão. E quando você solta um peão, ele está com a velocidade máxima. Então, ele não tem... A precessão é praticamente nula, né? Não existe quase precessão. Mas devido ao atrito e outras forças dissipativas, ele começa a perder, né, energia e a velocidade angular começa a diminuir. Diminuindo a velocidade angular, aumenta a velocidade de precessão. Ou seja, ele começa a girar em torno do seu eixo. Chega uma hora que parece que o peão ele está praticamente bêbado, né, em volta do seu eixo, porque ele começa a pressionar com uma velocidade muito rápida, até o momento em que ele cai do seu apoio, tá certo? Então, o giroscópio, para a gente terminar, ele é basicamente o caso mais geral, né, do peão. Você pode imaginar o giroscópio como um peão, só que é um caso geral, o giroscópio, tá certo? Então, eu fico por aqui. E recomendo que deem uma olhada na bibliografia, caso Halliday, o Tipler ou o Sears, e verifique também o funcionamento, né, a física, né, tá por detrás do peão, tá certo? Então eu fico por aqui e até a próxima aula. Valeu, fui!